Fala aí pessoal, Jefferson na área, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar uma arte fantástica. Você já deve estar se perguntando aí, que arte é essa? Perguntas. As perguntas, elas movem o mundo, certo? E perguntar é uma arte. A gente precisa aprender, estudar, praticar para fazer boas perguntas, para entender o jogo das perguntas. Lembra sempre, né, desse métodozinho aqui, ó, que a gente está estudando. Teoria, prática e constância. Então não fique envergonhado, constrangido se você está praticando e alguma coisa não está sendo 100% como você está planejando. Por quê? Porque perguntar é uma arte, ela leva tempo, ela precisa entender a teoria na nossa cabeça, praticar e com a constância prosperar no assunto. Ficar muito bom nessa arte de fazer perguntas e ser algo natural. Natural, né? A gente criar o hábito de fazer perguntas para a gente chegar a prosperar com essas perguntas, né? Então o que acontece? Lembra bem dessa âncora, qual é o objetivo da pergunta? Da onde que saiu a pergunta? Vou colocar um desenho aqui, que eu acho que você nunca mais vai esquecer desse desenho aqui, ó. Lembra sempre que a pergunta ela é como uma serpente aqui, ó. Tá presa aqui, ela tá pronta para dar o bote. A pergunta ela vai ser sempre assim, dessa maneira. Alguém está querendo, de alguma forma aí, extrair. Opa! Extrair, sondar ou revelar intenção. Certo? Por que isso? Porque quando eu faço uma pergunta ou alguém está me fazendo uma pergunta, essa pessoa ela quer extrair de mim algo que ela está buscando. Uma necessidade dela, uma curiosidade. Ela está me sondando, né, com algum objetivo. Pode ser bom ou ruim, eu não sei. Então, eu preciso ter essa noção, né, da pergunta, dessas três fases aqui da pergunta. Quais maneiras que essa serpente aqui está me atacando, certo? Isso aqui é só uma âncora, né? Não é para ficar em estado de choque cada pergunta que você receber. É só para a gente lembrar que atrás de cada pergunta, ela vem isso aqui, ou revelar a tua intenção, né? A pessoa está te pedindo porque ela não está entendendo o que você está fazendo ali. Então ela vai te perguntar de uma forma mais direta, ela quer que tu revele. Talvez você não foi tão claro no teu objetivo a começar alguma coisa, ou estar em algum movimento, ou ter começado algum negócio, uma entrevista de trabalho, a pessoa quer saber a sua intenção. Então ela vai te fazer perguntas, certo? Nada mais do que isso. Então a gente tem que entender que essa arte da pergunta aqui, ela vai mover as coisas, ela vai trazendo respostas. E a gente veio naquela ditadura da resposta. E é importante que a gente treine o nosso cérebro para sair disso. Por quê? Por que, já porque isso é importante? É importante porque muitas vezes o que a gente não tem hoje é o fato de não saber fazer as perguntas certas na hora certa ou quando a gente está com a pessoa certa. Muitas vezes no networking ou estar em contato com as pessoas, o que falta é só saber fazer a pergunta, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo se fazendo perguntas, o tempo todo. Uma da dica legal aqui, já para ajudar muito nisso, evitar muita dor de cabeça, né? Use as artes e seja uma pessoa que sempre aqui, ó, revela sua intenção.
Assim como está na Bíblia, Jesus nos ensina, seja um homem de sim para sim e não para não. Porque é abominável para Deus aquele que fica em cima do muro. Põe essa âncora aqui lá na tua vida também, ó. Aqui está o muro, aqui está o mais ou menos. Aqui está o não, e aqui está o sim. Esse aqui que é o problema. Certo? Então, sempre revele a tua intenção. Estou entrando para fazer um curso. Qual a sua intenção com esse curso? Vou casar. Qual a intenção desse casamento? Faça perguntas o tempo todo. Vou começar a praticar o voluntariado num grupo. Qual a sua intenção com isso? Tenha isso claro para você, para que quando te faça uma pergunta ou você chegar num lugar para se esclarecer, você já fala exatamente o motivo pelo qual estou fazendo isso por causa disso. Acabou. Já fica claro isso. Fica muito mais fácil quando as perguntas chegarem. Você está com o poder de passar essa pergunta de volta, certo? Então lembra sempre disso. Uma dica legal. Lembra daquele jogo antigo da batata quente? Não sei se joga ainda. Nossa, Jeff, faz tempo, hein? É verdade. Mas é um negócio bem legal. Imagina que você está num jogo da batata quente. E a pergunta, ela sempre vai trazer um ônus, mas o ônus ela não está na mão de quem está perguntando, ela está na mão de quem está respondendo. Então lembra disso. A batata está quente, ela vai estar sempre na mão de quem está respondendo. Então, como é que eu faço para solucionar isso? Muito simples. Devolva sempre com uma outra pergunta a quem está te perguntando. Não revele a sua resposta. Saia do jogo da resposta. Certo? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer então? A primeira coisa que eu tenho que aprender e quebrar esse bloqueio mental, né? Porque isso já vem lá da época da escola, primário, pais, família, amigos, onde a gente aprende somente a dar resposta. Respostas, formulário, resposta sim, não, e a gente só ganha o prêmio quando a resposta está certa, né? É sim e não. E o tempo todo na escola são perguntas e respostas. E sempre eu sou treinado o tempo todo a dar respostas, senão eu falho. Respostas ou eu não passo de ano. Respostas ou eu fico de castigo. Então a gente cria na nossa mente um vínculo que o tempo todo eu tenho que estar no modo sim. Certo? Então, lembra disso, né? O ônus vai estar em quem está respondendo, então pensa bem como você vai responder isso. Pensa bem nessas 3 fases aqui, tá? Uma das maneiras muito boas de fazer isso é fazendo perguntas, mas comece as perguntas da seguinte forma, faça 3 tipos de perguntas, certo? Primeiro, pergunte para você mesmo, faça-se perguntas. 2, pergunte para Deus. 3, para os outros. Faça perguntas. Faça-se perguntas o tempo todo. Pergunte-se das coisas. Pergunta onde estão as coisas que Deus colocou no meu coração. Essas coisas estão me fazendo falta? Porque uma vez que eu começo a me conhecer, me fazer perguntas, eu vou descobrir que todas as respostas já estão dentro da minha mente. Já estão dentro de mim. Eu consigo responder todas elas. E onde eu não consigo, eu consigo fazer perguntas para mim encontrar essas respostas. Por que eu tenho que perguntar a Deus? Muito simples. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Como é que você tem intimidade com alguém que você não conversa e não faz pergunta? Já pensou você ter alguém que você não faz pergunta? Como é que você conseguiria conversar com uma pessoa somente dando respostas? Porque muitas vezes Deus nos faz uma pergunta e Ele espera uma resposta. Muitas vezes nós estamos com dúvida do que fazer na nossa vida e a gente faz uma pergunta para Deus. Né? Muitas vezes a gente fica rezando, fica orando, fica, né? E esquece de pedir, esquece de ouvir. Então a pergunta ela vai abrir esse diálogo, essa honestidade, né? Explorar, buscar, e Deus vai te responder na leitura da palavra, vai te responder na igreja, vai te responder através de um amigo, vai te responder no silêncio, vai te responder num sonho, vai te responder através de um estranho, vai te responder numa ligação.
Se você te fazer essas perguntas e você ler do teu coração, você sentir, você vai sentir. Não com a tua cabeça, com o teu coração, que aquele é o momento de você agir e isso partiu de uma pergunta, tá? Então, quais são os tipos de perguntas que a gente tem? Isso aqui é algo muito importante também, muito legal. Tem perguntas abertas, que todos nós já ouvimos falar disso, né? Abertas versus as perguntas fechadas. A maioria das vezes a gente vem com esse bloco mental, esse software instalado na nossa cabeça. Primeiro, responder perguntas sem parar, igual uma máquina de resposta, responde tudo. Quando a gente vai fazer a pergunta, a gente está tão treinado na resposta que a nossa pergunta ela é sempre uma pergunta fechada, né? Por exemplo, eu pergunto para alguém: você está feliz? Se eu estou fazendo essa pergunta, a pessoa não tem que ficar me respondendo nada, mesmo que eu esteja com uma intenção dessa. A pergunta ela é tão fechada que a pessoa não precisa nem se esforçar em extrair nada dela. Ela nem se senta na pressão. A resposta vai ser sim ou não. Agora, quando eu começo a fazer uma pergunta aberta, já nessa primeira fase de começar a me expor nas perguntas, eu posso fazer vários tipos de pergunta, né? Posso começar assim: o que te faz feliz? Agora aqui a pergunta vai ser um pouquinho mais elaborada. Eu já começo a extrair da outra pessoa uma resposta, eu já começo a me interessar pela outra pessoa. Aqui eu não estou sondando ela com interesse ou revelando uma intenção. Eu simplesmente quero extrair do coração dela, quero pensar como ela, sentir o que ela está sentindo. Entendeu? O que é que faz ela sentir? Porque às vezes nem a pessoa sabe, então você já começa um processo de diálogo, você já começa a extrair respostas e conhecer o outro, né, de uma outra perspectiva. Então, esses aqui são os primeiros passos que a gente vai estar estudando para todo dia a gente estar lembrando disso. Lembra sempre que a sabedoria toda, ela mora nas perguntas, certo? Toda a sabedoria mora nas perguntas, certo? Quando você pensar nisso, reflete sobre a vida de Salomão, procura aí Eclesiásticos, Provérbios, o livro da sabedoria, você vai ver quanto foi grande, quanto é grande e imensurável a sabedoria de Salomão. Por quê? Porque Salomão aprendeu com Davi a fazer perguntas. E quando ele conversando com Deus, Deus pede para ele, Deus pede o que tu quer, eu vou te dar tudo o que tu queira, ele já podia ter pedido dar toda a riqueza do mundo. Mas a riqueza não compra a sabedoria, a riqueza não compra isso. E o que ele faz? Ele pede sabedoria. Ele dá sabedoria. Por quê? Porque com a sabedoria, ele consegue toda a riqueza do mundo, ele consegue muito mais do que isso. Ele tem um coração tão simples, tão humilde. Deus sabe que isso é o que mais o ser humano precisa, é o que mais existe o valor. Deus não dá somente toda a sabedoria para ele, mas dá a ele a maior riqueza que qualquer homem já possuiu na face da terra. Por quê? Porque ele soube agradar a Deus. Então, lembra sempre de Salomão, a sabedoria de Salomão. Procure ler esses capítulos, procura ler esses livros na Bíblia, que você vai entender muito sobre isso, tá? Lembra sempre, tenha sempre essa âncora de Salomão. Procure sempre perguntas para ter a sabedoria, certo? Uma outra forma que você pode estar ancorando quando você estiver em alguma situação, ao invés de ficar com medo da pergunta, medo de perguntar, vergonha, às vezes
tibieza de fazer uma pergunta, de ir para algum lugar, certo? Pensa da seguinte maneira. Você está aqui, ó. Stickman. Aqui você tem um buraco muito grande, certo? E aqui do lado tem alguma coisa que você está procurando. Eu não sei o que você está procurando na tua vida hoje, mas todos nós estamos procurando, né? O que a gente tem que ter claro na nossa mente é a nossa identidade, o nosso propósito, mas aqui pode estar algum conhecimento, em algum curso, qualquer coisa que esteja procurando, tá? Lembra assim, você está desse lado aqui, certo? E você precisa chegar do outro lado desse buraco. Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar uma ponte, certo? Entre a ignorância e o conhecimento do que você precisa. Como é que você cria essa ponte? Essa ponte, ela chama perguntas. E as perguntas são libertadoras. Elas são pontes de acesso. Sempre peça a Deus sabedoria para fazer as perguntas corretas. As perguntas de forma correta. As perguntas com a tua intenção revelada. As perguntas vão ser sempre de coração limpo. Quando você pergunta algo, você sabe exatamente o que você está querendo extrair das pessoas. E essa pergunta, ela vai te levar. O que acontece? Se nós ficarmos com as perguntas somente fechadas, essa ponte ela fica aqui, ó. Aí a gente vai ter que ficar fazendo de conta que sabe, mas não sabe. E se eu não faço pergunta nenhuma, aí eu estou sempre aqui. Eu não consigo chegar onde eu quero, porque eu estou sempre aqui, né? Do lado oposto, eu não consigo ir para o outro lado. Certo? A pergunta ela me trava, eu tenho medo. Eu estou da tribo da resposta. Então lembra de fazer a ponte, lembra de criar essa ponte, tá bom? Não tenha medo de criar a ponte. Lembra sempre disso. É uma arte é como fazer um desenho, é como fazer um esporte, é como falar uma outra língua, é como tocar um instrumento. Não é impossível de aprender. A gente precisa de teoria, prática, constância. Teoria, prática, constância. Testou, errou, lê a teoria de novo. Pratica, pratica, pratica. Esqueceu? Teoria, prática, constância. Constância, ela vem sempre. Mesmo quando você lê a teoria e pratica, sempre praticando esse tripé. Certo? Lembra que a gente fala aqui toda aula? Sempre 1%. A gente já está 1% ontem, 1% hoje. Final do ano, 365%. Se a gente tiver um acerto aqui de 200%, devido à nossa constância,